Ora, antes de mais, muito obrigado por me terem convidado. Eu não tenho, como posso dizer, um discurso ou uma preparação muito especial. O que eu queria, e para o que me desafiaram, foi precisamente um partilhar de experiências. Obviamente eu não posso aqui começar a contar tudo o que me aconteceu na vida, mas por isso resumi-me a um tema que me é muito querido. É um tema que realmente me faz sentir e que me faz muitas vezes viver a vida de outra maneira, que é o compromisso. E eu, quando me refiro ao compromisso, eu não queria estar a falar do compromisso que nós temos a chegar a horas ao trabalho, o compromisso que nós temos, que uma mãe tem, por exemplo, em ter ali exatamente o jantar preparado para a família, ou não, ou o pai, mas sim o compromisso que nós temos quando trabalhamos com pessoas. Eu acho que li aqui algures desenvolvimento global. E para começar isto, eu vou-vos dizer quando é que eu comecei e quando é que eu perdi a fé na política, que é uma coisa muito engraçada. Que há uns anos eu estava a ouvir um candidato que acabou por ganhar, acho que foi as eleições, como é que se diz? Da Câmara Municipal de Faro, se não me engano. Autárquicas, muito obrigado. E ele disse, eu não quero ser o presidente de um algarvio, eu quero ser o presidente de muitos algarvios. E o que me fez zangar nessa altura foi pensar, o Algarve, naquele caso, é um conjunto de muitos algarvios. E nós temos tanta tendência a ver o global, tanta tendência a ver os grupos, os números, que nos esquecemos realmente das pessoas, do individual, do um a um, daquela pessoa que está ao nosso lado. Porque nós temos muita tendência, e isso acontece-me também, quando eu trabalho, toda a gente tem que trabalhar, trabalho na Santa Casa da Misericórdia, e quando faço aqueles relatórios e ponho atendi 10, atendi 20, atendi 50, eu devia-me estar a borrifar para os 50. Eu devia estar preocupado para um. Porque é aí que começa a mudança. Aí é que está tal change, mudando de um a um. E eu precisamente queria, este é o meu apoio, eu queria contar-vos alguns exemplos e um deles foi no México. Conheci um miúdo que se chamava Daniel, o Daniel Ortiz. Ele tinha sido abandonado pela família aos 4 anos. E então ele era o que nós chamávamos El Niño Chapulín. Chapulín é o... Como é que se chama aquele bichinho que salta muito? O gafanhoto. 2-0, obrigado. Eram os meninos gafanhotos. Porquê? Porque faziam alguma coisa aqui nesta instituição. Dás muito trabalho. Vai para a outra. Ele fazia alguma porcaria. Vai para a outra. E então o Daniel, quando chegou até à instituição onde eu estava, ele já tinha passado por 4 ou 5. E o Daniel, segundo dia, começou a fazer disparate. E eu disse, comecei a pensar, o que é que eu faço, o que é que eu não faço? E fui falar com ele e disse-lhe assim, olha, mete bem na cabeça, porque quando tu vieste para aqui, assumiste um compromisso comigo. Falámos na primeira vez. Então vou-te dizer o seguinte, faças o que fizeres, eu não te vou mandar embora. Por isso, podes fazer o que quiseres, estás lixado comigo. Atenção que o lixado aqui foi um bocadinho talvez mais forte. Deixa-me só voltar atrás para dizer uma coisa. Peço desculpa que eu falo muito na primeira pessoa, porque foram coisas que me aconteceram a mim, não posso falar do amigo. Entretanto, o Daniel continua a fazer mais uma, e mais outra, e mais outra, e mais outra, até que por fim eu fui buscar lá a esquadra, e o Daniel, quando me viu, ficou assim um bocado a dar para o amarelo, e eu já não sabia o que é que havia de fazer. Então, vamos ao McDonald's. Vamos comer um hambúrguer, vamos falar, vamos tentar desarmar o Daniel. E eu aí sentei-me, falei com o Daniel e disse, Daniel, mete na cabeça, tu és único, tu és único. Eu não te vou mandar embora. Tu foste abandonado pela tua mãe, foste abandonado por esta instituição, puseram-te na rua por esta, fizeste isto. Tu fizeste-me pagar a um juiz mexicano para não te mandar para a prisão, Eu não te vou mandar embora. Eu não sei se isto resultou, se não resultou. Quando eu me vi embora do México, o Daniel tinha 19 anos, estava a trabalhar como cameraman num canal de televisão e as poucas coisas algum contacto que eu ainda tenho com ele, resume-se a saber que ele já se casou, tem um bebê e está a trabalhar atualmente também numa junta de freguesia. O que é que eu quero dizer com isto? É que as pessoas, os jovens, neste caso com aqueles que eu mais trabalho, têm que perceber uma coisa essencial. As palavras são também ações. Falar por falar
epá, palavras levas ao vento. Nós estamos fartos de ouvir que fazemos isto, fazemos aquilo, aquela campanha. Eu até aqui pus aqui uma coisa que sublinhei. Não sei se vocês já viram na internet atualmente aquela campanha do CONI 2012. Que desperdício. A sério. Que desperdício. Desperdício de tudo, de meios. Há tanta criança a ser necessário ser ajudada. É um desperdício, acho eu. Por o CONI, um homem que afinal, se investigarmos um bocadinho, já nem está no Uganda. Já está noutro sítio. Já está no outro lado. No entanto, eu acho que é importante que as palavras se transformem em ações. E a presença constante, a nossa presença constante de quem trabalha, e eu aqui estou a falar como técnico social, de quem trabalha com as pessoas, de quem trabalha, nós temos de lá estar constantemente. Outro exemplo. Aqui já em Portugal, há um rapaz que se chama Hermenegildo. É ali do Seixal, nós chamamos-lhe o Gildo. O Gildo passou por umas situações muito más, muito feias, e o Gildo várias vezes quis tentar suicidar. Entrou em depressão tamanha que teve um episódio psicótico muito forte. Nós acompanhávamos o Gildo, estávamos sempre com o Gildo, e houve uma altura que ele estava no hospital psiquiátrico, em Lisboa, e estava praticamente a arrebentar outra vez porque uns enfermeiros lhe queriam dar uma injeção. Não levo, não quero, não dou, não dão, não quero, eu parto isto tudo. Eu estava lá com o pai, olhei para ele e disse, Gildo, confias em nós? Sim, Carlos, então vamos levar a injeção. Ele deitou-se, levou a injeção. Passado um bocadinho, estávamos nós a carregá-lo, a babar-se para o carro. Transferimos de hospital. Passado umas horas, eu estava nas urgências já do Hospital Garcia da Horta, estava lá dentro, no meio das macas, e o Gildo estava completamente pedrado. Aquilo foi tiro e queda. E o Gildo estava lá, eu estava lá sentado, o pai tinha ido tomar banho a casa. De repente o Gildo levanta assim a cabeça, olha e diz, eu sabia que não me iam abandonar. Pá! E caiu outra vez. Ou seja, no meio daquele torpor, daquela névoa, daquela neblina que o Gildo tinha à volta, ele levantou, olhou, viu uma cara conhecida e disse, está bem. E depois, pimba, padrado novamente. Não é? E o que é que muitas vezes as pessoas nos dizem? E eu às vezes tenho sorte de estar a trabalhar no sítio onde estou, porque realmente tenho uns patrões que têm uma paciência e têm uma vocação para isto, e era bom que eles me ouvissem agora a dizer isto, mas eu ouço muitas vezes, e da parte de outras instituições, ou mesmo da parte das pessoas a dizerem eu já não consigo falar, são 4 da tarde, já se devem ter ido embora. São 5 da tarde. A mim já me aconteceu, uma senhora que estava com um problema de violência intrafamiliar, em que eu quis ligar para uma instituição lá na Costa da Caparica, eram 4:30 da tarde, e a resposta que o senhor me disse é que qualquer situação tinha que ser agora na linha de emergência ou amanhã, porque os funcionários já se tinham ido embora e não havia ninguém para contactar. O que me faz pensar que devia ter dito à senhora, a senhora só devia ter levado porrada até às 3. Não, mais que isso já não devia ter. Ou seja, a nossa presença, a nossa constância, deve ser constante. As pessoas falam, a transferência, nós temos que nos afastar. Chegamos às 5 da tarde, desligamos, vamos para casa. Qual que é? Nós estamos a trabalhar com pessoas, não estamos a trabalhar com máquinas. É bom que haja a transferência. É bom que sintamos os problemas. É bom que nós possamos partilhar do sofrimento das pessoas. Porque eu alguma vez ouvi, vou já dar a devida referência, foi a Madre Teresa de Calcutá, que disse uma coisa que é muito sábia. Nós trabalhamos com pessoas, vamos usar esta expressão, mais pobres. Nunca vamos ser como elas. Porque se nós estivermos ao pé delas e estivermos a viver ao pé delas e estivermos a trabalhar com elas, é porque nós escolhemos ser como elas. Elas não escolhem. Se pudessem, estavam fora. Mas nós escolhemos ser como elas. Porque não somos iguais. Mas podemos tentar perceber o problema delas. Podemos tentar viver os problemas delas. Eu lembro-me de uma situação que aconteceu com um jovem que se chamava André Rijo, que atualmente vive e está casado com uma linda inglesa e vive em Inglaterra. E o Rijo teve uma situação muito feia. O pai assassinou a mãe, à facada, em casa. E eu lembro-me de chegar à casa dele, ele foi o primeiro a chegar, porque o pai tentou suicidar-se na ponte 25 de Abril, e antes de tentar suicidar mandou-lhe um SMS.
a dizer, filho, vai para casa, cá há um problema. Então o miúdo, tinha 16 anos, o André, chega à casa e encontra a mãe, deitada no quarto, e eu, por sorte, por azar, por destino, fui o segundo a entrar em casa, porque entretanto a caminho ele tinha-me enviado. Carlos vai ter comigo à minha casa, cá há um problema. E quando eu cheguei, o André estava completamente passado. Estava a tirar a camisa e dizia, vou-me mandar, ele vivia no terceiro andar, vou-me mandar da janela. E a verdade é que o Rijo, pronto, está vivo, não se mandou, é fácil de perceber, mas passou um dos piores momentos que se podem imaginar. E vou-vos confessar, eu também. Porque levei várias semanas, sonhei muitas vezes com a senhora, porque foi um choque, nunca tinha visto uma pessoa assassinada, nunca tinha visto uma pessoa ali, nunca tinha estado no dia seguinte, antes dos miúdos irem a casa, porque eram 2 irmãos, o mais velho e o André, irem buscar a roupa. Eu tive com um dos coordenadores da Santa Casa a limpar as poças, para eles não voltarem a ver, e foi uma coisa que me atingiu bastante. E eu ouvi dizer, epá, Carlos, tu és maluco, pá, deixa isso, meu. Então tu vais levá-lo à prisão do Montijo para ver o pai, depois do pai ter feito... Mas ele precisa, é a única família que ele tem, ele precisa de questionar o pai, ele precisa de estar com o pai, precisa de lhe perguntar porquê, precisa de ter uma ligação, porque senão ele fica sozinho. Estou a contar coisas muito difíceis que acabaram em boas situações. O Rijo cresceu, o Rijo acabou os estudos, o Rijo está a viver com a menina inglesa, que é muito bonita, eu até já lhe mandei mensagens a dizer, o que é que tu calhaste para um monstrinho como tu calhar com uma menina tão bonita? Aqui há dias ele fez anos, eu mandei-lhe aquelas mensagens à Facebook, parabéns ao gordo e tal, e ele manda-me uma mensagem a dizer, pá, Carlos, obrigado, nunca me esqueci do tempo que passámos juntos. Mas ele está lá. A verdade é que não estou a dizer que eu fiz bem, que eu fiz mal, que eu devia estar ou não devia estar, isso é completamente irrisório. Estou-vos a contar uma história que me passou. Provavelmente, aquilo foi às 6 da tarde, se nós fôssemos pelos horários, o que é que tinha acontecido? Não sabemos. Ou seja, este exemplo do Rijo é para explicar que nós devemos tentar sentir e viver e estar em contacto, criar empatia, o compromisso de termos que estar com as pessoas, ali ao pé deles, perto deles. Deles não como uma entidade externa, são eles. Não, nós somos parte. Somos técnicos sociais, somos parte. Não podemos estar a viver numa torre de marfim e dizer, epá, venham a mim os pobrezinhos. Eu sou católico, sempre fui católico, vou ser católico o resto da minha vida. E acho que muita da Igreja Católica vive uma torre de marfim, longe das pessoas. Devemos estar perto, as pessoas devem estar perto e nós deles. Eu tenho aqui um exemplo, por acaso é engraçado, e o tempo está a acabar, isto é muito bom, que é... Eu lembro de estar em Roma e estar num hospital que se chamava Spallanzani. Era um hospital para doentes com SIDA. Eu ia lá 2 vezes por semana. E eu nunca tinha percebido, francamente, o que era a solidão até estar com eles. De todos os que eu lá estive, todas as pessoas que eu conheci, só vi uma mãe a fazer massagens ao filho, que tinha constantemente queimbras. Constantemente. E ela passava ali horas a massajar o filho. Todos os outros, ninguém aparecia. E nós chegávamos lá. Chegava eu e chegava um colega meu, que era o Peter Kuczak, um eslovaco, que tocava guitarra terrivelmente. Ele massacrava a guitarra, maltratava. E eu lembro-me que ele estava sempre com a guitarra e começava bim, bam, bom, bam, bam, baraiba, bum, bum, bum. Mas as pessoas riam-se, as pessoas gostavam, e nós éramos os palhaços do hospital. E a importância que eles começaram a dar, que as pessoas começaram a dar, os doentes começaram a dar, a que 2 palhaços lá fossem, um a falar mal do outro, a tocar guitarra, e o outro realmente a maltratar a guitarra. Era impressionante. Às vezes estávamos lá quarta-feira, víamos a rir, chegávamos no domingo, já eles não lá estavam, já tinham falecido. Mas aqueles momentos de partilha eram importantes. E acho que a dignidade de um ser humano, não é do ser humano, a dignidade do ser humano, se estiver a falecer, se estiver numa situação má, se estiver numa situação de problema, se estiver numa situação difícil, deve saber que é único, que as atenções estão todas viradas para ele. É importante, é a dignidade desse ser humano, não do ser humano no global, não da raça humana.
A raça humana é constituída por muitos uns, por muitos especiais. E toda a gente já teve a vontade de dizer: eu sou Passos Coelho, eu faço isto e aquilo e o outro. Mas somos um. Somos só um. E eu acho, e eu proponho, e eu defendo que sejamos todos muito uns e demos a oportunidade dessas pessoas terem dignidade. Eu já me passei 16 segundos, mas só vos quero dizer aqui duas coisinhas muito, muito rápidas. Isto não é prático, não é barato, não é racional. Eu, graças a Deus, tenho uma instituição que diga assim: olha, vou passar um dia com um jovem porque não sei o quê. E eles dizem: está bem. Olha que eu vou passar uma manhã a fazer isto com dois. Está bem. Mas muitas vezes eu encontro a necessidade de números, de justificar números. Números e números e números. E depois perdemos muito e não temos uns. E o que é que isto resulta? Qual é o resultado? Prometo que é a última. Que é o seguinte. Contar mais um exemplo. O Rui Andrade. Eu conheço esse miúdo há 6 anos. É um miúdo com um coração do tamanho do mundo. E eu comecei, ele teve também problemas, não vou entrar até porque estão ali alguns que o conhecem. E o Rui Andrade teve alguns problemas e no momento tivemos juntos nesses problemas. E então quando o Gildo estava a recuperar, o rapazinho estava a recuperar da crise psicótica, ele estudava em Lisboa, estudava em Alcântara, para quem conhece ou não conhece, pronto, ficaria a 1 hora e tal. Ele tinha que entrar às 8 da manhã. E o Rui Andrade levantava-se às 6 da manhã. Cruzava metade do Conselho de Seixal, ia à casa do Gildo. Acordava ao Gildo. Acordar como quem diz, a mãe já o acordava. Levava-o para o comboio. Levava-o para a escola. Porque eles estavam na mesma escola. Ficava lá, ia recolhê-lo, ia acompanhá-lo ao almoço. E vinha embora, e vinha trazê-lo a casa, e depois ia para casa. O miúdo é absolutamente excepcional. Quando o Gildo esteve internado, o Rui Andrade estava lá. E foi vê-lo. E gozou com ele. Olha a cara de pedrado que tu tens aqui. Mas era o amigo que lá estava. E é com muito orgulho que se pode dizer que o Rui Andrade está a acabar o curso de animador sociocultural. Porquê? Ele já disse: eu também quero trabalhar assim. Mudou um. O Rui já mudou. E se o Rui puder ajudar mais 3 ou 4 ou 5, já estamos a mudar 5. E são 5 com dignidade. Eu estou a dizer 5 e estou com 4. Nada de gozar comigo no caminho de volta. Já sei que vão gozar comigo. Se conseguimos mudar 5, é muito bom. É muito bom. E termino com a frase da Madre Teresa: one by one. Um por um. E a minha tradução foi melhor que aquele senhor. Um por um. One by one. Se nós ajudarmos um a um, aí sim conseguimos mudar o mundo. Muito obrigado.